Você vê lá as pinturas rupestres lá do Homem da Caverna, é um quadrinho, é um proto-cinema. Eles estão contando histórias de caçada, histórias de, né, ou de um ritual, de um casamento, enfim, você está registrando a passagem do tempo de uma forma narrativa, né? A história basicamente é isso. Será que é uma necessidade do ser humano contar a história? Assim, exatamente. Pensando no Homem da Caverna, né? Por que registrar aqui na parede? Não, era uma necessidade dele mostrar para alguém o que estava acontecendo? Porque a história é a forma de você registrar a tua identidade, né, coletiva, mas uma coisa inclusive de assim, erros e acertos, né? Se você, sei lá, teve uma enchente e você teve que sobreviver, muitas vezes você registra aquilo, né? Você tem os grandes épicos falando sobre o quê? Sobre batalha, sobre como... Então, como que você registra o conhecimento? Porque o conhecimento é o pragmático, né? Então, a caçada, né? No caso de uma pintura rupestre, é uma técnica de caçada. Porque senão você vai ter que inventar a roda toda vez, né? Então, a história, de uma forma bem básica também, é uma forma de você registrar uma metodologia de qualquer coisa que você, né? Pode ser de uma colheita. Como que o homem aprendeu ao longo dos anos, né? Deixou de ser caçador e coletor e passou a ser agricultor, né? Então, tudo isso são, né? Você fala a revolução agrícola, né? Quando o homem deixou de ser, né, nômade, caçador e coletor e se assentou, e ali o começo da sociedade humana, da história humana, passa por essas fases, e a história é a forma como você registra isso, né? Então, e muitas vezes esse registro, inclusive de questões de tabus, por exemplo, na Grécia Antiga, o teatro era a forma como você estabelecia o que era certo e o que era errado, né? Então, os tabus, né? Isso também está ligado com a religião, né? A Bíblia é a maior história, né? Uma história contada, porque para mim também vai além da questão simplesmente de uma história, né? É a própria realidade em si, né? Porque Deus e tudo. Mas então, na Grécia Antiga, você tinha uma peça, por exemplo, como, né, Édipo, né? Que falava o quê? Basicamente, falando assim, olha, não tenha sexo com a sua mãe, né? Não tem incesto. Então, é dramatizar. Você pode ter uma lei, né, como na própria Bíblia, você tem ali em Deuteronômio, fala, né, você não pode ter incesto. Mas isso está uma lei categórica e clara, né? Na peça de teatro ali, na Grécia Antiga, era né, vamos romantizar, dramatizar isso, para que você entenda a tal da moral da história de uma forma mais ilustrativa, entendeu? Mais, né? Então você conta uma história, toda história tem um cerne, né? Tem uma moral ali, onde você fala, poxa, que basicamente são meios de conduta, é o tipo uma ética, né? Cada história propõe uma ética, né? E a gente vive hoje em dia, inclusive, uma guerra cultural aí, porque... Caramba! Né, tem muita gente... Quando a gente não tem entendimento disso, você pode ver uma história e tá meio que um patinho na lagoa ali, sabe? Você sofrer, e principalmente criança, às vezes, ou adolescente que ainda não tem uma capacidade crítica de ver uma história e falar, não, peraí, o que realmente eles estão falando, além dos efeitos especiais, além da história, o que está sendo aqui proposto através dessa história, né? Então a gente, não sei se vocês acompanham, mas, por exemplo, vazou aí há pouco tempo, né, ano passado, uma reunião ali, né, do executivas da Disney, falando, não, a gente vai promover a agenda aí do alfabeto, né? Porque daí você fala, mas peraí, né, não seria só entretenimento, é entreter. Aí a gente começa a entender e fala, não, tem toda uma... Né, a cultura pode ser usada, né? Isso a gente vê historicamente, né? Por interesses políticos para, né, você controlar a sociedade, fazer uma engenharia social, você, né, mudar valores, entendeu? Então, desde coisas simplesmente como, né, mercantilistas, como, não, a gente agora quer fazer com que mulher fume, né? Então, o Edward Bernays, que era sobrinho do Freud, que é o pai da publicidade, né, no fundo, propaganda, né? Ele tem um livro chamado Propaganda, ele que foi o responsável ali na década de 30 nos Estados Unidos, fazer com que, porque a mulher nunca fumou, era uma coisa que era inclusive mal visto socialmente. Sim. Né? E eles falam, não, a gente tem metade da população que a gente não, né, vendo num ponto de vista meramente comercial, né?
A gente quer expandir, a gente quer dobrar o nosso target aí de alcance, né? Então, mas peraí, como que a gente vai mudar a conotação social negativa? Então, ele, né, no livro lá descreve como ele fez ali de pegar meninas jovens, né, que em inglês eram suffragettes da época, como se fossem as moderninhas ali, e numa parada que tinha todo ano ali em Nova York, fazer com que elas aparecessem em vários pontos da parada, enquanto, né, ia tendo a parada, tudo armado, mas como se fosse uma coisa espontânea, fumando, e óbvio que isso criou uma comoção na mídia. E o que você quer é essa comoção, porque automaticamente você vai criar uma polaridade na sociedade, de gente que fala, eu sou contra, e daí, se você não gosta da pessoa que está falando contra, automaticamente você vai assumir o papel a favor, entendeu? Só para ser do contra. Porque, né, eu não gosto dele, se ele falou que ele é, sei lá, corintiano, eu vou falar que eu sou palmeirense e vou defender. Entendeu? E aí, o que você quer é isso? Você tem que ter um vilão, né? Pra você jogar Ninguém falava desse assunto. Vilão. Ninguém falava desse assunto. Era meio que tácito, né? Aceito que não. Mulher não fuma. De repente, você já cria uma dicotomia ali, né? Uma dialética, e aí vira um embate que... Eu acho feio. Mas o que tem? Porque... É o direito dela, fumar, tal, virou discussão. E aí nisso você criou o hype no assunto ali. Tá e aí é muito fácil. E aí, claro, né, também a questão começou a patrocinar atrizes de cinema, ainda primeiro do rádio, né? Então muita cartaz, assim, mas começou a aparecer mulher fumando em revista, começou a vender como uma questão de elegância, entendeu? Né? Pegava... cartazes alto padrão, bonitos, né? Porque era investimento, tudo Hollywood. Tudo propaganda, né? Então, eu peguei um exemplo agora disso até, né? Por exemplo, a gente vê como você teve aí um escândalo, né? Na última eleição americana lá, como chama Cambridge Analytics, lá uma empresa de manipulação de dado, como eles influenciaram na eleição, né? E cada vez mais a gente está... O pessoal acha que a questão, né, da inteligência artificial, da coleta de dados, né? Porque as maiores empresas hoje do mundo são empresas de coleta de dados, né? Dizer, o novo petróleo, né? Petróleo. Por quê? Porque, cara, você está tendo acesso ao... Não só, né? De novo, a gente acha que é só... o que quer me vender... Não, ele está literalmente vendo o teu padrão comportamental, o que você pensa, né, o que te emociona, é muito poder. É quase que a escravidão 4.0, né? É uma nova forma de te escravizar, velho. O cara tem total controle sobre sua vida. Porque você tá é uma luta desigual, porque você tá vulnerável. Quando você não sabe disso, né? Você acha que... Porque, novamente, o pessoal acha que é só assim, ele tá, né, o celular tá ouvindo, né? Inclusive agora, né? O Elon Musk, né? Falou. O Elon Musk brigou porque a Apple vai incluir no sistema operacional lá dos telefones, do iPhone e tudo, o ChatGPT, a inteligência artificial do ChatGPT, que foi cofundada pelo Elon Musk em 2015, que ele acabou brigando, porque era para ser um non-profit, era para não ter lucro. E de repente os caras virou uma empresa, obviamente, né? Ele tem contrato agora com o Pentágono, com tudo. E ele né, brigou com o ChatGPT, e agora o ChatGPT né? Eles já anunciaram na última grande convenção aí da Apple, né? E inclusive o Tim Cook, né, da Apple, falou que ele não tem como garantir que a inteligência artificial da Apple, que não é da Apple, na verdade vai ser terceirizada, mas que não minta. O cara veio publicamente falar, não tem como garantir que não vai mentir. Você está entendendo? Fala aí, galera. Esse mês a gente está dando até R$8.000 para você fazer cortes do podcast Três Irmãos e viralizar na internet. Quer aprender como? O link tá na bio, clica aí.